Vamos ver esse impacto econômico, né? O risco de um colapso na economia global virou uma arma de guerra para o Irã. O mercado financeiro acompanha o conflito com certa impaciência e volatilidade. Uma série de indicadores caíram ao redor do mundo e o Fundo Monetário Internacional assume uma onda de incerteza diante do conflito. Confira. Os mercados caíram de forma generalizada nesta terça-feira. Os índices dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil fecharam o dia em forte baixa. O desempenho das bolsas mostra uma postura temerosa dos agentes de mercado. Segundo a CNN, investidores americanos operam em estado de medo com a menor confiança desde o começo do ano. O Fundo Monetário Internacional reconheceu a desconfiança dos investidores. Na avaliação do FMI, o impacto da guerra sobre a economia mundial vai depender da duração do conflito e do tamanho dos danos à infraestrutura e às indústrias da região. Para a instituição, se a incerteza persistir e os preços de energia continuarem elevados por mais tempo, os bancos centrais deverão agir com cautela e avaliar os desdobramentos antes de tomar decisões. Em janeiro, o FMI também havia adiantado que possíveis interrupções na cadeia de exportações do Irã gerariam uma alta nos preços do petróleo. O barril de petróleo Brent, referência no mercado global, subiu mais de 6% desde o início da guerra. O banco Goldman Sachs diz em relatório que o aumento ainda maior no valor da commodity pode desacelerar a economia americana, especialmente no quarto bimestre. Isso seria resultado de uma queda no consumo em decorrência do custo maior para a energia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a alta será passageira. If we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before. Ao lado do republicano, o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, assumiu que o país também sentirá a consequência das mudanças nos preços. This is of course damaging our economies. This is true for the oil prices and this is true for the gas prices as well. So that's the reason why we all hope that this war will come to an end as soon as possible. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% das remessas de petróleo e gás pelo mundo, e ameaçou queimar navios que cruzarem a região. Com isso, os Estados Unidos preparam respostas. A primeira seria garantir maior controle da exportação de petróleo do Irã. Para isso, os americanos planejam expandir ataques para a ilha de Karg, onde está localizada uma instalação de venda de petróleo. Por outro lado, Trump afirmou que, caso necessário, vai escoltar navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz e ordenou o fornecimento de um seguro para o comércio marítimo que passa pela região. Roberto, quão potente é essa arma econômica que o Irã está usando? Veja, a coisa não é tão simples como a gente imagina. Trump está falando, olha, vai ser um negócio rápido, não vai ser um negócio rápido. Por exemplo, quando a gente fala que o Estreito de Hormuz foi fechado, nós estamos falando, obviamente, que todo mundo já está cansado de saber que 20% do petróleo mundial passa por ali. Mas o mais importante disso é que desses 20%, 84% estão indo para a Ásia. Por isso que a hora que a gente acabaram mostrando aí os mercados, mostraram os mercados asiáticos. A Coreia do Sul teve um circuit breaker. E dentro do mercado asiático, a China consome 34% desses 84%. Então a China acaba sendo afetada demais. Como é que o mercado pode ser impactado? Todo mundo, você lê vários relatórios, uns falam, olha, o petróleo vai para 89, vai para 90, vai para 100, vai para 120. Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Essa é a resposta que a gente tem que ter. A pergunta que a gente faz é, esse conselho deliberativo provisório que vai escolher um novo ayatolá, quem vai ser? Porque a gente sabe, essa guerra não é a mesma guerra que Trump efetuou ou fez o ataque em junho de 2025. Não é um ataque cirúrgico. Essa guerra objetiva derrubar o regime iraniano. Então, se você não derrubar o regime iraniano, isso pode prejudicar o preço do petróleo. E a gente sabe que um choque de oferta, não estou dizendo que é imediato,
Mas se durar uns 3, 4 meses, por exemplo, petróleo bater $100, um petróleo a $100 poderia jogar a inflação dos Estados Unidos, que está numa média de 2,5%, para 4%. Uma inflação de 4% nos Estados Unidos faria com que o Federal Reserve postergasse a tão esperada continuidade da queda das taxas de juros. E isso deprecia meu câmbio, que já está depreciando. Então, quando o meu câmbio deprecia, bate 5,20, 5,30, isso bate em pressões inflacionárias. Isso assumindo que é um impacto não temporário, é um impacto duradouro. E aí muda-se a narrativa ou o comunicado da ata do cupom do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, de que poderia fazer uma flexibilização da política monetária. Não estou querendo dizer que a taxa de juros vai subir, mas se por um acaso essa guerra continuar até a próxima reunião do cupom, é possível que a nossa taxa de juros não caia 0,5%, mas caia apenas 0,25% ou caia nada. E outra, tem um problema. Sabendo que os preços vão subir, porque quando sobe petróleo, todo mundo fala, mas petróleo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver a camisa, tem a ver fertilizante, tem a ver alimentos, tem a ver parte petroquímica, tem um monte de coisa que afeta e tem um índice de dispersão enorme quando afeta o petróleo. Pode fazer com que a minha inflação volte a sair do teto da meta e a expectativa inflacionária volte a sair do teto da meta, fazendo com que o Banco Central brasileiro não derrube a taxa de juros. Caio. E aí, Lorival, é uma estratégia inteligente, né? Eu queria acrescentar aqui uma preocupação, infelizmente, que é que 30% da ureia consumida no mundo passa pelo Estreito de Hormuz. A ureia é um ingrediente fundamental dos fertilizantes, junto com o gás natural. 20% do gás natural liquefeito passa pelo Estreito de Hormuz. Então, se você junta esse choque da ureia com o choque do gás, você tem uma elevação do custo dos fertilizantes, que prejudica o agronegócio, e também uma elevação do custo dos alimentos. Então, e sem falar que todos os alimentos e todas as outras coisas da face da terra são transportadas com o uso de petróleo. Então, nos Estados Unidos, na bomba lá, o galão da gasolina já ultrapassou a faixa psicológica, a barreira psicológica dos $3, né? E tudo isso tem um impacto exatamente no ponto mais nevrálgico do ponto de vista político eleitoral do governo Trump, que é a questão do alto custo de vida. Aliás, um dos motivos dessa guerra é exatamente que ele quer se desviar, né, desse problema político eleitoral que ele tem, criar ali uma coesão em torno da figura dele. Não funcionou. As pesquisas mostram que só 27% dos americanos aprovam essa guerra. Isso pesquisa da Reuters, 59% são contra, pesquisa da CNN. Então, o próprio Trump tem um problema que ele precisa resolver. É um problema para a China? 80% do petróleo exportado pelo Irã é comprado pela China. Então, são 3,4 milhões, nós estamos falando de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia do Irã que ia para a China. Problemão para a China, hoje já deu instruções para o Irã, pare com isso, mas agora é uma questão existencial. O Irã não vai obedecer a ninguém agora, é uma questão de vida ou morte para ele. Eu queria jogar a China justamente agora para o Dumas, que é bastante especializado na China, né? Tem um encontro do Trump com o Xi, já estava previsto, 31 de março, a ver se vai acontecer mesmo, diante do recrudescimento da guerra. Agora, a China, a situação dela começa a ficar mais complicada pelo cenário que o Lorival tratou aqui. Você vê a China com capacidade de pressão, seja sobre o Irã, seja sobre os Estados Unidos, seja levando a guerra como um tema central nesse encontro com o Trump no final do mês? Veja, tanto a China como a Rússia, elas estão muito mais como fazendo, como a gente diz, o bystander.
a China tem uma política de não interferência. Por quê? Ela é boazinha? Não, porque ela não quer que nenhum país interfira nos assuntos internos dela. É óbvio que essa guerra vai ser condenada pelos chineses, pelos russos, mas que daí a China vai entrar ou vai mandar algum petrolífero, não sei, isso é complicado. Agora, existe uma maneira também, que você pode não passar pelo Estreito de Hormuz ou passar pelo Estreito de Hormuz e tergiversar essa venda pela Rússia. Isso pode acontecer, como aconteceu na União Europeia, que grande parte das vendas que foram para o Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, passaram por esses países e depois foram para a Rússia. Mas não é o caso. E, além do que, tem um problema maior ainda. Você pode buscar de outro lado. Não, veja, não é o único canal que nós estamos falando de petróleo. Nós estamos falando também do Estreito de Bab al-Mandab. O Estreito de Bab al-Mandab é controlado pelos terroristas Houthis do Iêmen, que são aliados do Irã, que é onde sai o Mar Vermelho, o Canal de Suez. Então, se você não passar pelo Estreito de Bab al-Mandab, onde fica a Somália e o Iêmen, você vai dar volta pelo Cabo da Boa Esperança. Só que quando você dá volta pelo Cabo da Boa Esperança, que é lá para baixo da África, você gasta de 15 a 20 dias a mais. Isso, além da ureia, encarece o frete, encarece o seguro e traz mais insegurança para a economia. Não acho, só para fechar aqui, passar para vocês, que essa guerra vai durar 4 anos. Porque você não tem 2 players. Você não tem apenas a Rússia e a Ucrânia. Você tem a Rússia, você tem a Ucrânia, você tem o Bahrein, você tem a Arábia Saudita, você tem o Catar, você tem o Iraque, você tem o Kuwait, você tem Israel, você tem Estados Unidos. Ou seja, você tem muito player aí que está brigando. Então, eu espero que essa guerra termine. Mas agora, achar que termine em 4 semanas, também aí já é um pouco demais, Caio. Lori, você ia comentar, Lori? Não. Não, eu ia te perguntar desse efeito inflacionário, é a única arma capaz de frear o Trump? Que o Irã dispõe? Sim. Ou a ponto de convencê-lo. Ele fala, poxa, isso aqui vai me atrapalhar nas eleições, na midterms, vai me atrapalhar, tem a pressão dos aliados do Golfo, é isso, não são os drones iranianos. É a inflação, é o aumento do preço da gasolina para o americano. Sim, eu acho que é sim, a única arma que o Irã tem. Você teria uma guerra, só para colocar na mesa, né, sobre a mesa, o que mais o Irã tem? Tem os elementos da guerra assimétrica, né, e o terrorismo, né, digamos, Bahrein, por exemplo, a maioria da população é xiita, que é a maioria da população iraniana. Então, desestabilizar o Bahrein, por exemplo, e realizar atentados terroristas, né? Já houve um atentado com suspeita de ter ligação com o Irã, porque lá em Austin, no Texas, um cara matou 2 pessoas, né? E ele estava com a camisa, com referências ao Irã, camiseta, sou propriedade de Alá, ele era senegalês, né? Com naturalizado americano. Mas aparentemente um lobo solitário, né? Não alguém já seguindo ordens do Irã. Mas o Irã, por meio inclusive do Hezbollah e da própria Guarda Revolucionária Iraniana, fez atentados em Buenos Aires, né? Matando centenas de pessoas nos anos 90, na Síria, no Líbano, em Beirute, matou um primeiro-ministro Hariri, e pode voltar a fazer isso para desestabilizar os Estados Unidos e seus aliados. Agora, Dumas, hoje o Trump se reuniu com o Chris White, né, que é o secretário de Energia, e com o Scott Bessent para discutir justamente esses impactos inflacionários. E ali se aventou, pelo menos pelo que eu li, sobre uma possibilidade de controle de preços, né? Claro que não é isso de hoje para amanhã, mas seria uma saída para a Casa Branca para tentar conter, é uma saída muito ortodoxa, né? Mas
Você apostaria nisso? Veja, eu não gosto de controle de preço. Isso é uma coisa de republiqueta de banana. Você não pode controlar preço, porque isso vai acabar faltando produto ou tendo um excesso de demanda. Você controla preços, a gente precisa deixar claro o seguinte: alguém vai pagar. Se alguém vai pagar, quem que poderia ser? Se você tem a Petrobras, vamos supor, que vai controlar preço, quem vai acabar pagando não é nem o acionista minoritário. Claro, o acionista minoritário vai pagar, mas quem vai pagar também é o acionista majoritário, que é o Tesouro. Eu adoro quando me chamam de Tesouro, porque o Tesouro sou eu. Então você acaba botando essa pencha na população inteira que tem participação ou não tem participação numa empresa, eventualmente com algum stake estatal ou no minoritário. Não gosto dessa maneira de... E, além do que, você não sabe quanto tempo vai durar. Fica muito ruim você fazer um controle de preços temporário e essa guerra demorar mais tempo e ter que abrir mão desse controle temporário, como aconteceu com o Milei. Não tem nada a ver a comparação, mas como aconteceu com o Milei, só para fazer aqui um paralelo bem estranho. Quando o preço era controlado, quando soltou, foi aquela pancada. Foi aquela pancada, a inflação bateu 25% no mês. Então, você precisa tomar cuidado por quanto tempo você vai controlar e por quanto tempo Trump acha que essa guerra vai durar. É que nem nós estamos falando, ele está achando que são 4 semanas. 4 semanas não precisa nem usar um controle de preço, porque é um choque de oferta temporário. Choque de oferta temporário, isso o mercado está acostumado. É volatilidade para cima, volatilidade, isso o mercado acaba trabalhando. Agora, se for um choque não temporário, duradouro, isso você trabalha com política monetária, não com controle de preços artificiais. Ô Lorival, eu só queria voltar a uma questão sobre China. Tem muitos analistas, gente escrevendo ou apostando que, na medida em que o Trump avançou sobre Venezuela, está avançando sobre Cuba, avançou sobre Panamá, que abriria ali um espaço para a China cuidar do terreno dela e avançar sobre Taiwan. Você aposta que está aberta essa janela ou ela está se abrindo? Ela está se abrindo, já estava se abrindo, né? Mas não sei se a China gostaria de abrir uma outra crise mundial agora. Eu entendi o raciocínio, quer dizer, os Estados Unidos estão ocupados, né? Estão mobilizados com uma série de tarefas, de questões, né? E a China teria essa oportunidade, mas teria um impacto econômico, né? Os chineses são zelosos, eles são suscetíveis à economia mundial, porque, né, são um celeiro de exportações, uma economia ainda bastante dependente das exportações, cada vez menos, mas ainda bastante. Então, não seria um bom momento para a China abrir uma nova frente, uma nova crise. Para mim, está longe de estar claro que os Estados Unidos reagiriam à anexação de Taiwan, reagiriam militarmente. Os Estados Unidos de Trump. Os Estados Unidos de Biden, provavelmente sim. Os Estados Unidos de Trump, não sei, ninguém sabe, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a China quer agora uma estabilização da situação econômica e me parece que, mesmo militarmente, a China não está pronta para enfrentar os Estados Unidos, nem sequer com os Estados Unidos ocupado com outras frentes. Dumas, para finalizar, qual a sua previsão aí para os próximos dias em termos de economia e do impacto da guerra na economia? Uma bruta volatilidade. Você vai ver o preço do petróleo subir 5%, 10%, depois cair 5%, até saber, eu acho que é importante deixar claro o seguinte, não é questão de olhar o preço do petróleo, é questão de saber como anda as eleições, se é que a gente pode dizer assim, ou o Conselho Provisório de Eleição do novo Ayatollah. Quem vai liderar o Irã
daqui para frente, o que está escrito. Isso é prova fundamental e crucial para saber se essa guerra vai continuar mais tempo ou se o preço do petróleo vai ultrapassar $100 e afetar a economia toda. Como nós dissemos, eu não acho que essa guerra é simplesmente uma guerra cirúrgica, como foi em junho de 2025. É uma guerra para derrubar o regime. Se o regime não cair, para que você atacou? Fica aquela pergunta. Então, enquanto o regime não cair, vem um ayatollah mais soft e não tão hard power, isso vai fazer continuar a guerra e o preço do petróleo mais volátil e indo para cima, Caio. Lorival, uma manchete brutal, temos 1 minuto, sua previsão para amanhã. Mesmo que, quer dizer, o Conselho, a Assembleia dos Peritos está reunida, talvez já tenha escolhido o líder espiritual, vai escolher amanhã, vai anunciar, e mesmo que isso aconteça, isso não quer dizer que essa pessoa vai continuar governando. Concordo que os Estados Unidos e Israel vão tentar romper esse regime, então tem muita coisa para acontecer ainda.